Boa tarde, amigos. Cumprimentando os eleitos aí para o Senado, nossos 2 senadores, um antigo senador e outro renovando lá no Senado Federal. Cumprimentar aí os deputados estaduais eleitos, reeleitos, mesma coisa para os federais, que façam o dever, né, de ter um bom mandato, né, porque o povo está de saco cheio, né, de promessas, de roubalheira e tudo mais. Então, mãos à obra no bom sentido, né? Não se locupletar, né? Favorecer a população brasileira tão sofrida, né? Tão desacreditada. Bom, nós estamos vendo aí cada coisa, né? Mas vamos pular essa parte aí, porque ainda é cedo para fazer uma outra análise, né? Nós estamos vendo uma quase que inversão das coisas aí, né? Mas esperar aí terminar o segundo turno e ganhe quem ganhar. Esse final de semana ainda falava com a minha mulher. Quem for o eleito para a presidência da República, por exemplo, vai chegar na segunda-feira subsequente, vou acordar na mesma hora, vou trabalhar da mesma maneira e vou ficar com a frase de um cidadão, um empresário bem-sucedido que eu ouvi no final de semana. O sujeito disse o seguinte: se o governo não me atrapalhar, já está bom. Por isso que eu estou dizendo que a reversão das coisas é um negócio impressionante. Se o governo não atrapalhar, o governo que deveria ajudar, já está de bom tamanho. Por isso que eu estou dizendo, se eu continuar acordando no mesmo horário, indo dormir no mesmo horário, e conseguindo fazer as coisas, já está ok. O problema é que está piorando, né? Piorou muito, né? E nós temos que mudar isso aí, né? E mudar definitivamente. Nós temos recursos naturais, nós temos um povo bom, né? Nós temos a admiração dos turistas, ou tínhamos, né? Porque agora a gente não sabe mais qual é o tempo do verbo. Muitos empreendedores, né? Um agronegócio forte, uma indústria forte. Eu concordo com o teu amigo empresário. Não atrapalhando já ajuda. Se ficar neutro. Exatamente. Não aumentando não atrapalhando, não roubando. Né? Exatamente. Bom, mas parabéns aí aos deputados estaduais, federais. O Maurício, arruma aí a bancada da bola aí, nossa. Vamos ver o Fabiano, o China, o Darley. O Tarcísio não concorreu dessa vez, né? Vamos ver? Não, o Tarcísio é vereador. Não foi para... Vamos ver. Romário ficou fora. Romário foi uma vergonha, né? Aliás, o Ibope, meus pêsames, hein? E ainda há quem acredite em Ibope. Ainda tinha? Pois é. Por isso que as pesquisas de rádio e tal, cada vez são mais furadas. As pessoas não estão nem aí mais para o Ibope. Eles fazem, acho que, uma maneira de tentar induzir, né, para ver se dá o resultado que eles querem. Não é o aferido na busca. Eu acho que eles tentam nos empurrar algumas coisas, que aí depois não ficam nem vermelhos. Né? Olha o Heinz se elegendo aqui, com 22%, o cara até uns dias antes... Era o quarto colocado? Tinha 11%. A Dilma, em Belo Horizonte, era a primeira, virou quarta colocada. O Romário era segundo, virou quarto, quinto, fez 9%. O Romário estava indo para o segundo turno. Mas vamos criar vergonha na cara, né? Vamos aprender a fazer pesquisa. Aqui nas Pelo amor de Deus. Nas pesquisas do Senado, Fogaça e Paim estavam muito à frente dos Muito votos. à frente. Muito à Quase frente. que a Carmen Flores ganha deles. Deles que eu digo dos 2 eleitos. Quase que a Carmen Flores vira senadora da República. O que deixa mais estranho é que tem algumas pesquisas que acertam. Algumas erram muito e algumas acertam. Pois é. Por que será? Por que será? Metodologia parecida. Normalmente um é ex-funcionário daquela, vai para aquela outra e tal. Mas o Ibope, meus pêsames, né? Credo! Bom, eu antigamente, quando fazia cobertura eleitoral, essa é a primeira que eu não faço, nos últimos 35 anos, eu sempre dizia, o que o Ibope disser vai dar o contrário. Não é tanto assim, né? Não é tanto assim, mas olha, dessa vez foi mais. Está acontecendo nessa linha aí. Essa vez foi vergonhoso. O Heinz foi dormir sexta-feira preocupado, passou o sábado cabisbaixo e no domingo fez festa no final do dia. Uma coisa que eu acho engraçada, eu também já trabalhei em cobertura. Está rolando a bola já. Sim. Maurício Andrade, vocês conhecem, né? Gestor de negócios e tal.
o Leonardo Guettens, jornalista especializado em futebol sul-americano, futebol internacional, e o Maurício Freitas. Nosso Thiago José não emplacou, né? Não, foi 6.800 votos. Não foi mal, né? Não foi mal. 6.800 votos para estadual. Concorreu pelo Novo, né? Pelo Novo. Já disse que quer estar aqui essa semana, então... Uma coisa que sempre me chamou a atenção em pesquisa, agora falando muito sério sobre metodologia, tá? Eu que já acompanho como tu há um certo tempo. O número de entrevistados, eu ouço falar sempre que é entre 2.000, 4.000, isso há 25 anos. É o mesmo número de entrevistados, a amostragem. E a população brasileira hoje é totalmente diferente. A metodologia ainda é aquele calhamaço de folhas que a pessoa responde, a pizza, estimulada, espontânea. Será que não existe nada mais moderno que isso? Será que entrevistar 2.000 pessoas... Ou existe um moderno mais burro do que era o outro processo. Então, o moderno, às vezes, se equivoca também. Até assim, a amostragem de Daqui a pouco eles modernizaram demais, né? Porque o Romário, vou te dizer uma coisa. O Romário fez 9% no Rio de Janeiro. A Dilma... Vamos combinar que bom que alguns que não fizeram coisa nenhuma estão fora, né, Tchê? Vamos tentar olhar para o outro lado. Os caras vão para lá, eleitos por nós, para fazer alguma coisa por nós. Passam 4 anos e a gente não consegue enxergar absolutamente nada pela gente, Tchê. Então tem que ir para casa mesmo, vai lá cuidar das galinhas. Eu estou dizendo que o cara no sábado comemora e no domingo chora. Imagina, reúne os parentes, os amigos, já marcam uma churrascada para domingo de noite. Vamos já fazer uma projeção para o segundo turno. Coligações e tudo. Meu Deus. Apesar que o Senado não tem segundo turno, né? Mas estou dizendo... Mas em termos de presidência da República, acertaram, né? Acertaram. Não bem os índices, mas acertaram, mais ou menos. Acertaram. O Romário, só para fazer eu achei que podia ter um efeito de última hora do Ciro Gomes. Pelos debates e tal, um político preparado, sei lá. Achei que pudesse mudar, mas não mudou. Vamos de Haddad contra Bolsonaro. Polarizado, né? Sobre o Romário que nós citamos... Pelo menos não tem meio termo. Né? Não, ali não tem. Um lado ou outro. O Romário que nós citamos, ele perdeu a eleição ao governo do Rio de Janeiro, mas ele segue senador. Sim. Ele foi eleito em 14 como senador, então ele segue senador. Achei que estava Não era a renovação dele. São 8, né? São 8 anos para senador. 8 anos, claro. Ele foi eleito em 2014. A Ana Amélia saiu. Entrou agora. o Heinz na vaga dela, porque o Heinz foi eleito junto com o Paim. Por isso que eram 2 os senadores. Exatamente. Rec, nós com uma garantia dessas de 8 anos de emprego, hein? Que maravilha. Eu vou te dizer, para mim Também não me seduz. Não me seduz aí. Já tive várias cantadas para, quem sabe um dia, quando eu tiver mais velho. Mas tem que querer fazer alguma coisa, tem que ter algumas ideias. E para Lampuri também não... Acho que está fora da índole de alguns de nós, né? Hoje em dia também... Para trabalhar. Se tiver que votar com a bancada, coisa às vezes é tão complicado. idiota. Bom, tu é obrigado a aprovar isso aqui. Não, como assim? Aí não dá, né? Aí o cara perde até o caráter. Tem que votar com o partido. Não vou votar com o partido. Do questionamento que você fez antes sobre a bancada da bola, os relacionados com o esporte que concorreram no Rio Grande do Sul. O Galato foi candidato a federal, fez 37 mil votos, mas não foi eleito. Foi bem votado. 37.400 votos, foi muito bem votado. E eu achei que o Galato ia. O Fabiano teve 8.280 votos, também não foi eleito. Paulo Brito, narrador, que também participa conosco aqui, fez 25 mil votos, mas também ficou fora. O China teve 2.670 votos, também fora do... Não conseguiu ser eleito, assim como o Haroldo Santos, que também é nosso colega, fez 315 votos. Eleitos relacionados com o futebol, especificamente, só o Darley, com 102 mil votos para a federal, e o gaúcho da geral, que é da geral do Grêmio, fez 42 mil votos e é deputado estadual agora. 42 mil votos fez o gaúcho da geral. 42.972. Agora começaram a se resolver os problemas do Rio Grande. Eu confesso que eu não conheço como é a voz do gaúcho da geral. Nunca ouvi ele falar. Só vejo ele na mureta ali com a bandeira. Eu só conheço a voz pela propaganda eleitoral, mas ouvi 2-3 segundos só. Pois é. Eu não tive o prazer de ouvir. Bom, sorte para ele, né? Tomara que consiga nos representar e fazer alguma coisa de bom pra gente, né? Muitos deputados que foram eleitos agora, tanto federais quanto estaduais, são deputados que não estavam no radar, não eram conhecidos. 50% renovou?
não eram conhecidos do grande público. Os 2 mais votados, por exemplo, para estadual, são do PSL, que é o partido do Bolsonaro, e pessoas que são, a grande maioria, desconhecidos. Tem 2 irmãs que se elegeram em Passo Fundo por uma determinada igreja, que eu nem sei qual é, senão até diria. Olha só. A do R.R. Soares. Pelo menos pregação vai ter, né? Os caras vão ficar pensando 2 vezes antes de cometer algum pecado. Né? Vamos rezar bastante. Tomara. Bom, mas Grêmio e Internacional foram mal no final de semana, né? Muito mal, né? Estou sendo bondoso, né? Agora... O Internacional, por favor. E o Grêmio também, por favor. Se serve de consolo, Boca e River também foram muito mal no fim de semana. Alguém teve a oportunidade de ver os jogos. O placar não diz o que foi o jogo do River, por exemplo. O River jogou titular? Jogou titular. Só que não tem por que jogar com reserva? Tinha 2 lesionados. Dia 23, né? Tinha 2 lesionados. Esse aqui é o Palácio. Pois é que tu me mandou a notícia até no sábado. E o goleiro agora, né? E o goleiro Armani, inclusive, foi cortado já da seleção argentina. Mas sofreu para ganhar do glorioso Sarmiento del Chaco. Pela Copa Argentina. Pela Copa Argentina, da 3ª exatamente, divisão, não é? Tava muito, e o próprio técnico do River reconheceu isso. Foi um dos piores jogos do ano do River Plate. E que não sabe como que ganhou desse time. Como é que vocês acham, Maurício Andrade, Belguete, Maurício, que o Grêmio vai definir essa situação de comandante de ataque? Se tirar o Luan do lugar dele, Sim. perde o principal jogador na principal função do time, que é o enlace, que é o último toque para deixar o cara na cara do gol, né? O cara que alimenta todo o sistema, né? Que busca na direita, busca na esquerda, entrega e tal. Se colocar o Douglas não tem condições. Se colocar o Cícero adiantado, né? Fica complicado, porque aí tem que arrumar um marcador que seria o Michel. E fazer um meio campo com o Michel, com o Maicon, com o Cícero, com o Ramiro, não dá. Né? Aí fica Luan e Everton na frente. Ou até dá. Recheia a meia cancha para jogar lá na Argentina. Eu acho que o time do Grêmio, nos seus melhores momentos, vem jogando assim. São 3 volantes, né? 2 que saem um pouquinho mais, mas é composto ali por um meio de campo com bastante sustentação defensiva. Agora, o Cícero é um jogador que quando joga o time fica mais faceiro. Não é, na minha modesta opinião. Mas é isso que eu estou tentando resolver. Um jogador para atuar como homem na segunda linha ali, defensiva, né? Aliás, como volante. E toda vez que joga, o Grêmio sofre. Né? Sofre um gol, tem contra-ataque, porque não é característica do cara ser um homem mais de marcação. Mas e a defesa de que ele ajuda na bola aérea e por isso é fundamental? Mas daí tem o Cassiano que é mais novo. Se ele está jogando numa função um pouquinho mais adiantada e quando tem a bola aérea ele vem para fazer recomposição, é uma coisa. Ele não está nessa função, ele está numa função onde ele precisa primeiro marcar. E ele não tem essa qualidade como seu principal atributo, até faz, mas não é dele, a principal característica é essa. É a mesma coisa um zagueiro. O que eu preciso do zagueiro? Bom, preciso que ele saiba fazer cobertura, preciso que ele tenha uma boa imposição física. Certos atributos são indispensáveis. Mas ele faz gol de cabeça. Beleza. É um plus. É plus. Eu vejo o Cícero numa condição assim quando ele joga de segundo ali. Eu acho que é um jogador mais de frente e eu acho que deixa o Grêmio fragilizado. Seria ele ou o Maicon, então? Eu ficaria com o Maicon. Eu te faço uma pergunta. Quais foram... O Maicon não está conseguindo jogar, hein? O Maicon, a hora, não consegue ser o Maicon. Desde que ele deu aquele discurso com o Dourado lá, não vem mais bola nele também. Mas aí é que tá, que talvez, se a gente for analisar as escalações, em boa parte dos jogos, após essa declaração que você citou, jogaram Maicon e Cícero. E os dois não conseguem, nenhum fica livre para ser o segundo homem, porque eles tentam se prender para a marcação. O Matheus está machucado? Mateuzinho? Não. E está inscrito agora. Pode ser um Entrou na vaga do Ramiro, inclusive. A pergunta que eu te Isso aí eu faço já é a estou seguinte: tirando um atacante, né? Estou tirando o centroavante, adiantando o Luan, colocando o Everton na beirada e recheando a meia cancha. Quais foram os 2 melhores jogos do Luan nesse ano, na tua opinião? Para mim, foram esses 2 últimos, em que ele voltou a jogar como falso. Contra o Ceará ele jogou bem. E o Atlético Tucumã.
Na minha opinião, foram os dois que ele jogou melhor. Eu acho que ele se sente à vontade, tendo a liberdade Ele de mais flutuar solto, ele- entre o meio e a frente. Ele joga mais. Vai botar nele a atribuição de voltar, recompor. Não, mas jogar como falso 9. Exatamente. Para mim, o Renato achou a fórmula do Grêmio jogar, o Grêmio voltou a jogar muito bem, e nesse último jogo o Renato desmanchou para colocar um centroavante. Na minha opinião, Pois é, mas ele desmanchou o que ele tinha O feito. Grêmio fez 9 gols em 3 jogos, sem centroavante. Por isso, exato. Mas ele Renato tem a achou a posse. fórmula. É um time que joga muito com a bola no pé. Com o Alisson, com Everton. Precisa de uma estrutura mínima ali de meio campo sustentável para poder impor esse modelo de jogo. E aí quem vai chegar para a conclusão pode ser 2 caras de velocidade, um que flutua um pouco mais, um outro com velocidade, porque eles jogam em bloco sempre. Agora o Léo Não vê, Guedes, desculpa, raramente tu vê uma jogada individual de arrastar, com exceção do Everton, né? O Grêmio chega junto, todo time chega. É assim. o Léo falou um negócio do River Plate. Daqui a pouco dá uma nivelada, porque o Grêmio não está vivendo um bom momento. Não, Ele não. passou pelo Tucumã, mas está tendo dificuldades contra pequenos, contra médios. Crespa, essa fase do campeonato que a gente está vivendo é uma fase de desespero para todo mundo que está meio e baixo da tabela, Rick. Bom, o Eu Bahia digo isso não porque jogou 2 tanto. anos, 2 anos a gente vive, eu vivi isso lá no Coritiba, é uma briga absurda, é injeção de dinheiro, é todo mundo preocupado porque fica carimbado uma segunda divisão na carreira de todos que ali estão, né? E fica muito mais complicado, que o pessoal diz que o segundo turno do campeonato realmente é outro campeonato. Cara, é mesmo. A determinação é mais forte, a pegada é mais forte, o desespero de quem está, né, no meio para baixo da tabela é algo presente no dia a dia. Então o nível de atenção que os adversários se apresentam ele é mais alto. E os caras não erram tanto como erravam. Dá para combinar que o Paraná já caiu, né? Sim, E o Sport Recife só com muita reza para escapar, mesmo ganhando do Internacional. Torcendo pro Márcio lá, mas ele tá numa situação Tem muito 4 complicada. pontos de defasagem. E o Vitória também é candidato, né? Candidatíssimo. Candidatíssimo. Tem 29. Mas a situação do esporte, claro, o esporte é uma equipe que mostrou muita fragilidade, a gente sabe que é, sem dúvida, um dos fortes candidatos a rebaixamento, mas se o esporte ganha mais uma, ele está no bolo. Ah, sim, mas tem que ganhar mais uma para entrar no bolo, depois vão faltar só 9 rodadas. A próxima do esporte é difícil, é com o Atlético Paranaense em Curitiba. Mas se ele surpreendeu o Atlético, e não é impossível de Baita surpreender. trabalho do Thiago lá, né? o Thiago Pegou tá muito bem. o que o Fernando montou, conseguiu dar uma cara melhor ainda e tá indo muito bem, obrigado lá, cara. Thiago que é especulado no Grêmio pro ano que vem, né? Mas o engraçado é que é especulado de lá. Ah, sim. Isso aí é o Não é- empresário. essa notícia não surgiu Pode ser aqui. que algum na empresário tenha plantadinha. ligado para ele. Como é que é teu esquema aí? O que você acha? Você está pronto para pegar um time grande? Fizeram uma enquete com ele, acho. O Grêmio está tentando o Renato ainda, né? O Grêmio não é o momento de pensar nisso, né? Pro que não. clube, a menor das preocupações é o próximo ano, porque O Renato o tá que acontece esse ano ainda define muito o próximo O ano. Grêmio está numa de tudo ou nada. É. O Grêmio pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores da América, pode ser até campeão do mundo e pode nem estar na próxima Libertadores. Mas tem de reconhecer que foi feito um trabalho para colocar o clube nessa condição acima da média do restante, né? A gente sim, é uma esquina. Daqui a pouco vai, daqui a pouco não. Mas o quanto foi trabalhado para se chegar aí? Né? O Esse é o Grêmio sonho era do o consumo. Vasco. Era o Vasco. O Grêmio era o Vasco Era o há 4 Vasco. anos atrás. Era o Vasco, Vamos 4 anos combinar. atrás. Lutava Ninguém pelo meio da acreditava. tabela. Ninguém Não ganhava há acreditava. 15 anos. Não, mas Rec, Olha a condição que chegou. essa Méritos possibilidade, de quem tá lá. essa possibilidade do Grêmio não estar na Libertadores no próximo ano, ela inexiste. Isso é- Ela pode não estar na fase de grupos. Não, mas é só isso Mas que eu tô falando. na primeira Não, fase da Libertadores e Grêmio e estará. Inter já estão. Já estão. Não, Eu eles concordo. já estão. Tô falando no Internacional também, que G4. baita trabalho. Pô, Vamos. pegaram na Série B, gente. Despedaçado. O Odair está tomando pau nas redes sociais. Pois é, mas aí é o seguinte, a gente tem que dar uma olhada um pouquinho para trás, né, Rick? Um pouquinho que seja. Eu acho uma injustiça né? tremenda. Uma injustiça gigantesca. Que reserva o Odair tem Tá para meia louco. cancha do Internacional. Eu acho que isso aí é o efeito Abel livre no mercado. Pode ser. É a pressão. O torcedor do Inter ele ficou exigente. Depois de tantos anos ganhando,
E ele quer um time à altura do que ele tinha há um tempo atrás. E aí vê aí o Abel dando sopa no mercado, né? Aguardando convites para o ano que vem. Mas o próprio desempenho, eu acho que assim, se nós O Abel pegarmos... treina o Flamengo ou treina o Inter. Mas eu acredito que o presidente ganhando a eleição, o Inter ficando no G4, eu faria 2 anos de contrato com o Odair. Técnico barato, experimentado, reconhecido. Comete erros Conhece o qualquer grupo, um. conhece o grupo. O Inter não tem dinheiro mais para se meter a Jacu Rabuto. Não tem. Então, esse ano ainda vai ser um ano de transição de 2019. Mas esse Para chegar em pensamento... 2020, melhorzinho. Esse pensamento de que a torcida do Inter está exigente, eu acho que ele vigora até 2016. Quando o time cai, e o que acontece na Série B, de não ganhar a Série B, baixou a expectativa. No início do ano, ou em abril, qualquer torcedor... derrubar o Odair agora. Calma, Rec. Até abril, qualquer torcedor do Inter assinava qualquer acordo, aceitava o Grêmio ser campeão da Libertadores e o Inter 10º. Qualquer torcedor do Inter, visto o que aconteceu com a eliminação na Copa do Brasil e com a eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. Qualquer colorado assinava. O desempenho do Odair, especialmente na arrancada que ele dá em praticamente um turno com uma derrota, ali ele aumentou de novo o balizador. Ali o torcedor voltou a querer ser um pouco mais exigente. Aí o torcedor diz, poxa, o Odair errou nas substituições nesse jogo. Beleza, e nos outros 27? O que ele fez nos outros 27 não pode ser apagado por um jogo com o Sport. Esqueceram rápido. Esquecem rápido. E vamos combinar, né? E vão esquecer rápido desse erro se o Inter ganhar no final de semana de São Paulo. Agora o Patrick e o Nico têm que recuperar o futebol. Né? Eram os artilheiros, eram os que faziam o Internacional jogar, eram o que dava gosto de ver o Inter jogar. Os 2 elementos surpresa. É. Né? Mas o Internacional começou a ser observado com um pouco mais de cuidado pelos adversários. Isso começou a acontecer. O Inter em vários jogos aí entrou como franco atirador, considerado assim pelos adversários. Né? Os adversários entravam numa de fazer proposição de jogo, se abriam e tinham nesses 2 atletas aí o referencial de atravessar a linha, vencer 1 para 1, finalizar bem. O Nico não era titular, mas era acho que o principal goleador do time. Ainda eu tô sem os números. Segundo é o Pote, que é o terceiro caminhão, se não me engano. Agora, Então, o jogo de domingo é o encontro de 2 times que vinham muito bem e agora estão num mau momento, né? Sim. Inter e São Paulo. Pois é, Não, São Paulo eu não tá sei sendo esse muito mau bom. momento. Eu acho que o Inter... é um empate fora de casa, ok, contra o Sport que está mal. Não, mas perdeu, até os perdeu 40, sim, mas até os 40 né, era um empate. Né? Aí teve uma saída de bola errada ali. Eu chamo o Charles de um nervoso. Então, Os rapazes têm que fazer yoga. mas Não, para aí. Perde a concentração muito fácil. pois é. Muito fácil. Que idade tem Era o o Charles? Jefferson lateral esquerdo. Me lembra? 21, Eu vejo um, lembro do outro. É novinho. 21. Bem novo, bem novo. É. Mas tem jogadores que com 21 já estão prontos. Tem jogadores que demoram. E às vezes eles têm futebol, mas o que falta centralizar mesmo é isso. Vamos vendo os lances do Internacional e vamos falando. E depois a gente troca pro Grêmio, né? Os principais momentos aí. 22 tem o Charles. 22 ali. O Internacional perdeu pro Michel Bastos de centroavante. Pois então. Tiver a maleza que está o Sport do Recife. Pelotas. Me lembro do Michel no Pelotinhas aqui. É. Jogou no Grêmio, né? Jogou no Jogou na Grêmio, seleção do depois. Dunga. O jogo não foi bom, né? Não. O jogo técnico... Bom para ganhar, né? Faz um golzinho, Ali. como o Inter fez. E o Inter acabou comprovando nesse estilo de jogo, ou nessa partida em especial, mas já numa sequência de jogos, aquilo que a gente diz a cada semana aqui no preliminar. O Inter tem uma pontuação boa para brigar por título, mas o futebol que a gente assiste em campo não é um futebol que o credencia a ser campeão. Não é aquele futebol que a gente diz, não, esse time vai ser campeão com certeza. Eu tenho uma frase a respeito do Internacional que eu digo sempre. Eu não consigo ver o Inter campeão brasileiro. Pois é. O jogador de talento passa para outro jogador de talento que bate de primeira. Né? Tirando certinho. Tira do goleiro. Olha, o Inter nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ganhou 7 em 15. E o São Paulo, 1 vitória, 1 derrota
e 3 empates. Ganhou 6 em 15. Enquanto isso, o Palmeiras tem em 5 jogos 4 vitórias e um empate. 13 em 15. É que aquele momento fora da curva que o Inter teve, pós-Grenal, quando o Inter encara uma sequência muito positiva no campeonato, aquele momento do Inter, dá para se dizer que passou, não está com resultados tão expressivos agora, e é o momento do Palmeiras. O Palmeiras está vivendo aquele momento. Sim. O Palmeiras está crescendo uma reta decisiva do campeonato. E assim, Maurício, faz uma diferença absurda tu ter 3, 4 peças que ao entrar substituam no mínimo no mesmo nível quem está jogando. E a gente olha assim um elenco ainda em formação do Inter, é um elenco em formação. E não tens essa mesma condição que tem o Palmeiras, que tem um Grêmio, né, que tem aí talvez o Flamengo em algumas posições, mas são 3 equipes que têm essa estrutura. O próprio São Paulo também não tem peças de reposição para algumas posições ali, né? Sai o Diego Souza, ele não tem um outro centroavante que responda igual. O Nenê é um jogador que faz uma falta absurda também quando sai da equipe. O Everton faz uma O falta. Everton, o Hudson quando sai faz falta. Então a gente vê que são elencos que estão sendo aos pouquinhos construídos e, como tu disse, talvez no ano que vem, final do ano, a gente tenha já uma condição de saber quem são os titulares e os reservas brigando na mesma condição técnica. Nessa linha de pontuação, nos últimos 5 jogos das equipes que estão na parte de cima, o Flamengo faz 11 em 15, 3 vitórias e 2 O empates. Flamengo tá bem. O Flamengo tá Flamengo bem. ganha uma e tá empata bem. fora. Ganha uma e Ganha em empata casa e empata fora. Essa é a campanha que está fazendo o Flamengo agora. O São Paulo fez 6 pontos em 15. 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E assim, 17. Maurício, eles viram, a partir do momento que o time começa a ser percebido, né, o cuidado aumenta. É. O cuidado aumenta. Né, aquele jogo especulativo, ele se apresenta por parte do adversário, esperando uma bola, deixando o time que está no momento melhor até- fazer Já proposição. o Grêmio tem 10 em Diferente. 15, para citar todos. Eu tô perguntando desde cedo se algum outro não perdeu para 3 pequenos. O Inter perdeu para o América, perdeu para o Sport Recife e perdeu para Chapecoense. O Não, Grêmio perdeu só para o Vasco, que eu me lembro. Pequeno que eu digo quem está mal na tabela. dos grandes, eu acho que o Santos perdeu para pequenos também. Mas não está na parte de cima eu também. acho que o Flamengo né? perdeu para 3 pequenos, o Palmeiras deve ter perdido para 2, perdeu para o Mas é Sport em a casa. lei do Muricy, né? O Muricy que diz, troca ponto com os grandes e com os pequenos ganha. Essa é a regra para se chegar bem. O Inter do Sport Recife ganhou 1 ponto só. Pois então. Eu vou Do buscar. Vitória ganhou 6. Sim. E o Ceará até aqui ganhou 3. Eu vou buscando aqui a tabela do Flamengo, por exemplo. Da os jogos que ele Chapecoense teve. ganhou 3, perdeu 3. O Flamengo perdeu para o Ceará. Vamos lá, estou buscando aqui outros. 1-0, aquele golzinho 1 a 0. achado. Eu acho que o Leandro Carvalho, o atacante. Perdeu pro Vitória na arrancada do campeonato lá em Salvador. Perdeu. Empatou. Empatou com o Vitória. Vou buscar aqui. Empatou com o Vasco, perde para Chapecoense, que está na parte de baixo da tabela. Perde para Chapecoense. Agora foi o Atlético Mineiro que perdeu para Chapecoense. A Chapecoense está na mesma batida faz anos já, né? Ela vem claudicando, se segurando como pode, aí dá uma arrancada ali no segundo turno e se garante na Série A para o ano seguinte. Esse Com ano, vitória foi um empate do Flamengo lá no início, 2-2. da Mas Chapecoense todo eu mundo tenho perdeu para uma, 2 ou 3 pequenos. Né? eu tenho uma teoria. A minha teoria é que acabou a pena. A minha teoria é que esse ano as equipes esqueceram já o que aconteceu. Toda aquela emoção de entrar em campo contra a Chapecoense do sim. ano passado, esse ano ela sumiu. Está distante, né? Não, ninguém tem mais pena. Todo mundo entra querendo o pescoço do outro. É assim que é um jogo normal e que durante a temporada do ano passado a gente sentia que a coisa era mais leve por parte de quem fosse jogar com a Chapecoense em função da tragédia, né, que abateu todo mundo. Então eu acho que a Chapecoense, infelizmente... Tá ali, né? Hoje amanhã, se o Vasco empatar com o Botafogo, o Ceará volta para a zona, fica com um jogo a menos que vai fazer contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Se o Botafogo ganhar, o Vasco continua na zona de rebaixamento e o Ceará com um jogo a menos. Se por acaso o Botafogo perder, Vasco e Botafogo ficam com 33 e livram 3 de quem estará na zona do rebaixamento. Falando do Ceará, do Lisca... O Lisca doido. O Lisca e o Márcio, né? O Márcio Han tá lá com ele também.
fazendo um baita trabalho. Mas tá o Rospit também. Também o Rospit auxiliar. foi. O Rospit foi agora. Acho que o Dadá foi pro Vitória. Dadá que também é daqui, era na base do Grêmio. O Dadá foi pro Vitória. E na vaga entrou o Marcelo, que estava aqui também. Que legal, porque o Marcelo Bacana. estava precisando trabalhar, que fica muito tempo fora do cara, mercado. os caras começam a esquecer, o telefone não toca. Daquela agonia. Tá louco, tu olha, ninguém E a te mulher chama. comprando em casa, como é que é? Vai ficar aqui olhando? Né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. O Palmeiras dos Pequenos perdeu uma partida para o Sport Recife. 3-2 em casa. Em casa. Olha só. Então esse foi o tropeço do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem poucas derrotas, O não... Grêmio perdeu para o Vasco, o Inter perdeu para 3 pequenos, o Flamengo perdeu para um que outro, São Paulo também. Mas isso Eu acho que o Inter pré-Filipão, né? perdeu mais para os pequenos. Está na hora de não perder mais. Pois é, isso que é O algo... Nacional já tem 6 jogos em casa e 4 fora. Se ganhar os 6 em casa, o Inter vai ser campeão brasileiro. Vai ter que ganhar os 6. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo é decisivo. Esse é decisivo. Ah, não. decisivo. Não tem mais como adiar. Se o Palmeiras ganha o próximo, vai 59, fica do Acabou. Grêmio. É. Será que o Grêmio vai poupar algum titular nesse jogo? Ah, acho que não tem espaço para isso. Né? Ah, tá longe O Grêmio ainda. tem a história que eu falei há pouco aqui. Ou ganha tudo, ou fica fora de tudo. Ah, vai ficar na pré-Libertadores, naquelas duas semanas. O Grêmio não quer isso, isso não é para o Grêmio. Isso aí poderia ser razoável para o Internacional antes da competição. Agora nem para o Inter isso é razoável. Isso é razoável para o Atlético Mineiro. Sentiu o gostinho É. da Libertadores? O antes. Cruzeiro está nessa batida. O Cruzeiro estava em 3 competições, se não ganhar o título da Copa do Brasil, Acabou, o Cruzeiro né? nem pré-Libertadores pega. Vai mandar o mano e vai diminuir o tamanho do elenco. Pode ter certeza. Sim. Justamente o pessoal faz para poder sustentar as 3 competições. Né? É. Vamos ver os 40 lances e do poucos. Grêmio? Começou o jogo 1-0, né? Isso é ruim. Né? Foi o mesmo caso do Internacional. Inter com vitória. Nesse lance, o Cícero não ajudou na bola aérea. O caso que o REC compara é Inter e Vitória com Grêmio e Bahia. Acontece a mesma coisa. É, a Já mesma começa coisa. o jogo 1-0 para o Sim. visitante. E é tudo que essas equipes querem, né? Sim. O Fernandinho está provocando aqui para a gente falar do Capixaba. Quem falou mal do Capixaba foi o André Luiz, que trabalhou com ele no Bahia. Quem não se empolgou com o Capixaba foi o Paulo César Carpegiani, que acho que entende de futebol. Eu vi o Capixaba bem na frente e muito mal atrás nesse jogo contra o Bahia. Aliás, eu e todo mundo. Não foi uma boa partida. Na média, não foi uma boa Não, partida. não. E o Marinho? O Marinho entrou e mudou um pouco, né? Claro que Eu não sou daqueles que acham que o Marinho foi a pior contratação Não, da história não. do Grêmio. Eu acho que ele tem uma certa utilidade para fazer aquele salseiro ali na A frente. contratação, eu acho o cara pagar 10 milhões de euros pelo Vitinho. Ah, essa aí, isso Essa é pra... isso é caso Meu de- Deus do isso é céu. caso de cara. polícia. Caso de polícia, É. mas enfim. Agora o Grêmio vai sentir muita falta do Everton. né? Mas não esse Everton de sábado. Esse Nem do outro jogo. Talvez Sabe que já tivesse fadigado já, Rec. Mas Talvez que- já estivesse no limite. Pode ser. Mas se ele talvez- estava no limite, o exame de secar não deveria ter Não, mostrado? Mas é que assim, ó, quando a gente vai fazer uma análise da fisiologia do atleta para colocar ele em campo, o CK é um elemento. Tu tem mais 5 ou 6 parâmetros para chegar à decisão se vai ou não vai. Às vezes as pessoas dizem, pô, mas o CK deu. Cara, o CK ele é individual. No Cada um seguinte tem o sentido, seu parâmetro. Cada um tem o seu parâmetro, né? O CK de um cara que deu 1000, o cara tá em condição de jogo. O outro que deu 700, ele não está em condição de jogo. Isso varia de atleta para atleta. Então, tem que ter... É evidente que o pessoal deve ter analisado e decidiu botar ele em campo as outras variáveis. Dor, dormiu bem, enfim, mais um monte lá que o fisiologista é o cara que manja isso. Mas são 5, 6 parâmetros antes da tomada de decisão. O Everton, se tem uma lesão de menor impacto, né, antigamente chamada grau 1, joga contra o River. Teoricamente, 1 semana, 10 dias, tem tempo de recuperar. Agora, se já for Tá aí o Capixaba. grau 2, Esperto, entrou bem, fez o gol, sabe fazer gol. Sim. Né? Até aí tudo bem. Mas até ser titular do Grêmio, até ser reforço do Grêmio, é um cara que talvez seja preparado para o ano que vem, né? Para assumir o tomara lugar que do seja Cortez. mais do que a gente O imagina. Léo Gomes, quando chegou mal e conseguiu. continua médio. Mas conseguiu dar uma evoluída, pelo menos. Ele, em relação Nós a ele somos- mesmo, né? Nós somos bondosos. Né? Pênalti. Pênalti.
Para mim, não. Há controvérsias. Encostadinha. Isso na Libertadores não é pênalti. Mas... de novo. Você vai dar risada do cara. Se na Libertadores bobear, o árbitro dá cartão amarelo por simulação ainda. Agora, que jogador que bate bem pênalti, o Jael, né? A batida de pênalti do Jael é perfeita. É. E aí parecia que todas iam entrar, né? Achei que ia ser o terceiro gol do Grêmio. E o Everton, se tem... Desculpa. Se o Everton tem uma lesão um pouquinho pior, grau 2, digamos, aí dificilmente joga o primeiro jogo. Que é o caso, pelo que eu vi, do Ezequiel Palacio, que é a grande joia do River, que tem lesão grau 2. Foi cortada a seleção também, não vai nessa gira, e muito dificilmente vai estar no primeiro jogo. Periga jogar a segunda partida aqui em Porto Alegre. Talvez os dois. O goleiro também, né? O Pete Martinez também, né, que provavelmente vai estar recuperado a tempo. O Enzo, sim. Provavelmente também já vai estar recuperado a tempo. E o goleiro, o Armani ainda não saiu o resultado. É a mesma situação do Marcelo Groi, mas o Marcelo Groi acho que não é tão sério assim. Já voltamos. Derrota para o Sport deixou o Inter ainda em segundo, mas a 3 pontos agora do Palmeiras. Colorado venceu apenas uma partida nas últimas 4 rodadas. Dono da terceira melhor defesa, a equipe sofreu gols nos últimos 4 jogos. Potker completou um mês sem marcar, mas segue como vice-artilheiro do time na competição com 5 gols marcados. Próximo compromisso, domingo contra o São Paulo, no Beira-Rio. Cuesta e Edenilson vão retornar após cumprir suspensão. Dúvidas, Damião e Moledo. Expectativa, 40 mil torcedores. Grêmio apenas empatou com o Bahia sábado na Arena. 5º empate em casa na competição. Atlético Paranaense, Inter, Fluminense, Cruzeiro e Bahia. Resultado, tirou o Grêmio do G4 e fez aumentar a diferença em relação ao líder Palmeiras para 5 pontos. Equipe volta a campo domingo justamente contra o Clube Paulista. Everton e Groi sofreram lesão muscular e podem ser desfalques. Atacante foi cortado da seleção brasileira, ficará fora também da partida de ida contra o River Plate e é dúvida para o jogo de volta. Já voltamos. Quem vai ser o campeão da América? Léo Guedes. Eu sempre apostei numa final de Grêmio e Boca. Na minha opinião, o Grêmio ainda é o maior favorito. Por futebol, é o maior E favorito. o Palmeiras? Não chega agora com esse ritmo todo? Eu acredito que não chega. Maurício, quem vai ser o campeão da América? Eu acho que o Grêmio. O Grêmio tá com um time mais encaixadinho. Se não tiver mais surpresas de lesão, deve ser o campeão. E no brasileiro? Brasileiro, acho que o Palmeiras leva. Viu? Começou a disparar. Eu né? acho que o Palmeiras leva. Eu não sei, eu acho que esses argentinos ainda são enjoados. Né? Vai ser duro. Vai ser muito duro. Nós estamos falando de chances iguais. Começou um monte de lesão no River também. Né? Até às 19 horas.